quem também está conosco nesta cobertura de hoje é outro Pedro Teixeira, porque ele vai trazer informações a respeito da abertura, a sessão de abertura do ano judiciário que ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Neste evento, também uma solenidade que sempre segue mais ou menos o mesmo rito, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, reforçou que os três poderes são independentes e harmônicos, como manda a Constituição. Pedro Teixeira, você já está na tela, conta pra gente mais detalhes dessa solenidade. Boa tarde. Tudo bem, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Foi uma cerimônia bastante breve, com poucos discursos, o principal deles, sem dúvida nenhuma, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que falou sobre a harmonia entre os poderes, mas evitou todo tipo de polêmica no discurso que ele fez na cerimônia de abertura do ano do Judiciário. Recebeu o presidente Lula, os novos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados Hugo Motta e do Senado Federal Davi Alcolumbre, evitou entrar em algum tipo de polêmica ou alguma questão que pudesse gerar mais conflito, muito por conta dessa expectativa de julgamentos para os próximos meses que acabam interferindo em pautas do Legislativo. A gente relembra, por exemplo, que o Hugo Motta, no seu discurso de posse como presidente da Câmara dos Deputados, falou sobre as questões das emendas parlamentares que estão tramitando aqui na Suprema Corte. Aproveito também para falar das expectativas para este ano do Judiciário. Os julgamentos começam na próxima quarta-feira. Tem um julgamento previsto que trata sobre questões relacionadas à revista íntima em penitenciárias. Para as próximas semanas, tem a expectativa aqui no STF de julgamentos relacionados a uma DPF de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, além também de discussões sobre o Marco Civil da Internet e regulamentação das redes sociais, assunto que é também bastante polêmico e que também acaba interferindo nesta relação com o Legislativo. E a gente também tem a expectativa dos julgamentos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não está em ano de eleição, muito por conta do desejo dos ministros da Suprema Corte em não interferir no processo eleitoral, que pautas relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado, uso irregular ali da carteira de vacinação do ex-presidente, devem aparecer nos próximos meses na pauta de julgamentos do STF. A gente separou um trecho do que disse o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é quem está neste momento com os processos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público analisando os relatórios apresentados pela Polícia Federal, os pedidos de indiciamento feitos pela PF, incluindo o ex-presidente e pessoas muito próximas a ele durante o seu mandato entre 2019 e 2022. A gente separou um trecho do que disse Paulo Gonet justamente sobre a expectativa de atuação firme da PGR neste ano de 2025. Vamos acompanhar. A oportunidade adequada para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade as tantas competências que lhe confiou o Constituinte, a começar pela que lhe é basilar e que melhor lhe define a dignidade institucional, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ao Ministério Público, assim assinalado como órgão de controle sem cariz representativo popular, toca zelar para que a vontade popular seja obedecida e cumprida.